Hoje é o Dia Mundial dos Góticos e eu estou aqui devidamente trajado de gótico, certo? Para poder falar de um livraço que é O Lobisomem, do Richard Thompson, lançado recentemente pela editora Tábula nessa edição definitiva que lindona, que trata-se do primeiro conto literário de lobisomem da história da literatura. Já havia saído no Brasil uma vez antes pela editora Clepsidra, essa coleçãozinha de minis contos góticos que eles lançaram no Brasil. Tem uma coleção bem grande, né? Raridades do conto gótico, são vários volumes. Só que aí a editora Tábula recentemente também lançou uma coleção muito legal deles. Eu gosto muito dessas editoras brasileiras, um pouco mais independentes, que lançam umas coleções muito maneiras, e muitas vezes a maioria das pessoas nem chega a descobrir que tá saindo essas coisas tão legais no Brasil. Mas a editora Tábula lançou essa coleção baseada nos monstros clássicos da Universal, em que ela lançou meio que a primeira história de alguns desses monstros. Você tem da múmia, você tem do vampiro, do Polieri. É Polieri, este arrombado. Polidori. Sempre bom ter uma ediçãozinha de contos de vampiros do seu lado, quando você errar nomes. Então, para além do texto muito bem diagramado, muito bem traduzido, que essa edição vai trazer, e uma introdução muito foda, escrita pelo Romeu Martins, e um marca-página muito querido, também recebi um chaveiro, que eu não sei se vem na coleção ou se foi um presente da editora Tábula pra mim. De qualquer forma, muito foda, eu vou pegar o chaveiro. Vai tomando, rapaziada, vai tomando esse lobisomem aqui muito fera. E para além disso tudo, você ainda vai ter ilustrações aqui do Júlio Shimamoto, que é um quadrinista clássico brasileiro. Ilustrações muito massas em preto e branco, que vão dar todo... que ajudam muito a imergir na história, e muito maneiro. Eu adoro essas ilustrações que às vezes vêm em alguns livros. É um conto curto, delicioso de ler, mais do que tudo histórico para todos nós que gostamos muito de lobisomens. E outra coisa interessante de você prestar atenção nesse livro e pensar quando a gente pensar na trajetória do lobisomem ao longo da literatura, é porque diferente dos vampiros, que teve alguns marcos muito claros do que formou o vampiro moderno na nossa cabeça, seja Carmila, seja o vampiro do Polidori, seja o Drácula do Bram Stoker, como esse grande clássico absoluto dos vampiros. Os lobisomens são mais normalmente vistos como essa lenda que foi mais formada pelo cinema do que pela literatura, né? Porque não teve um grande livro fundador dos lobisomens modernos como os vampiros tiveram. E quando a gente lê um livro como esse aqui, que traz esse resgate histórico do primeiro conto de lobisomem literário publicado, a gente vê que, na verdade, o folclore do lobisomem é muito aquilo que a gente conhece desde sempre, sabe? Claro, você não vai ter coisas aqui como bala de prata, nem a lua cheia sendo essa coisa tão importante. Mas, por exemplo, o ataque do lobisomem que transmite a maldição pra outra pessoa já é uma coisa presente aqui. A transformação já é uma coisa presente aqui. Aquela coisa de uma pessoa boa perder completamente o controle quando ela está transformada em lobisomem já está presente aqui. Então, meio que os lobisomens já nasceram nessa obra muito prontos para aquilo que eles seriam o resto de toda a sua trajetória histórica na cultura pop. Claro que tem algumas outras obras que foram muito importantes depois disso para ir cimentando de vez o que a gente vê hoje como os lobisomens, mas isso aqui ainda é um resgate não só histórico muito interessante pelo que ele é, mas por como faz a gente refletir sobre a mudança desse folclore e o impacto dela na cultura pop ao longo dos anos. Então, é isso, galera. Mais uma vez, obrigado à editora Tábula por essa parceria que a gente tá mantendo. Tamo junto!